Vem, vamos. 2. Ok, prepara. Mais 20, 3, 2, 1, bora, rápido. Boa, Gui, rápido, rápido, Arthur. Bora, acelera, acelera. Boa, Gui, boa, Arthur, boa, Matheus, vai. Vamos, negão, salto, salto, salto. Quero, ó. Isso, pra cima, ó. Boa, força. Agache, agache. Futebol não era um pensamento inicial, né? Eu gostava de jogar vôlei de praia e com 13 anos disputei 2 torneios na Baixada Santista de vôlei de dupla, vôlei de areia, jogava na escola, lógico, sempre gostei de praticar esportes, era o goleiro no handball, daí pintou uma oportunidade de eu jogar futsal no Santos, joguei por um ano e meio, e aí a oportunidade de fazer uma peneira no campo. E eu acabei não passando nessa peneira, fiz um gol de bicicleta e não passei. Daí cheguei em casa, meu pai falou, e aí Rodrigo, como foi? Eu falei, olha, fiz um bom treino, mas não passei. Ele falou, pô, mas como faz um bom treino e não passa? Fez gol? Eu falei, fiz de bicicleta. Ele falou, não é possível, eu fiz um gol de bicicleta e não passou. Daí meu pai, não satisfeito com a negativa, ele foi conversar com o treinador. Então eu tive um patrocínio que foi conversar com o Manuel Maria e falou, pô, professor, lembra do Rodrigo, aquele que veio fazer um teste? E daí ele falou, não, lembrei vagamente, mas faz o seguinte, eram muitos meninos, deixa ele treinando uma semana, se ele, com um grupo, só com um grupo, se ele se destacar, a gente assina com ele. No primeiro treino eu fiz 3 gols. Então foi aí que iniciou a minha carreira como jogador de futebol. Uma idade de entre 14 e 15 anos, onde você tá deixando de ser criança e entrando numa adolescência. E você tem que se privar de muitas coisas. E eu fui criando metas. Saí do juvenil e para os juniores, dos juniores para o profissional. E tudo isso no Santos. Mas as coisas foram acontecendo, eu me profissionalizei no Santos. Como profissional, não foi o primeiro clube que eu atuei. O primeiro clube foi o Jabaquara. Vim para o Jabaquara, 3 meses, acabei fazendo gols. Retornei para o Santos, aí sim para integrar a equipe profissional do Santos, no qual eu atuei por uma temporada. Logo na primeira temporada eu já fui convocado para a Seleção Brasileira Sub-23, então as coisas foram acontecendo muito rápido na minha carreira profissional. Eu fui emprestado para o Inter e daí eu consegui mostrar o meu futebol para o cenário nacional. Retornei para o Santos e acabei voltando em outra condição, aí sim de titular, pelo que eu desenvolvi no Internacional. Fiquei 6 meses e fui vendido para a Europa. E aí foi uma trajetória aí de grandes clubes, não só no Brasil, mas na Europa e na Ásia. E daí quando eu vi, eu tô para parar com 35, 36 a 37 anos. Aí eu já comecei a me preparar. Então eu comecei a fazer cursos, fiz gestão de pessoas, fiz PNL, fiz gestão do esporte. Eu falei, quer saber, eu vou aplicar o coach dentro do futebol e não especificamente aplicar para um clube. E é isso que eu faço hoje. Para! Força, vai! Boa! Já devem estar chegando, porque começa agora às 3h30. Então toda a documentação, RG, o que mais, Fabiano? Vacina, CPF, certidão de nascimento, documento do responsável quando é menor, atestado médico. Escolar, então tudo ele tem que digitalizar e jogar no computador. Jogar em sistema e jogar no site da federação. Muito trabalhoso, tem que ter cuidado. Tem hora para chegar, não tem hora para sair. Entendeu? Às vezes passa sábado, domingo trabalhando. E graças a Deus ele me ajuda muito, eu aprendo muito com ele também. Porque sozinho não dá para tomar conta de tudo. Né? O pai dele fazia essa função, né, isso, Fabiano? E daí, na Portuguesa Santista. Na Portuguesa Santista. Eu conheci o pai dele, sou do pai dele. E aprendi um pouco também com o pai dele. E agora, você vê, ironia do destino, estou trabalhando com o filho. Eu acho que na vida, isso que despertou atenção no Fabiano. Tem algumas pessoas que escondem conhecimento. E aqui não tem. Eu compartilho meu conhecimento, ele compartilha o conhecimento dele. Bora, 3, está lá em cima, 2, 1, vai! Além da parte administrativa, que eu procuro dividir com o Fabiano, né, e aprender, né, não digo nenhuma divisão, eu faço a parte da coordenação, né, que é assistir os treinos, estar mais em contato com os atletas, identificar se um atleta está triste, qual é o motivo, conversar bastante com os pais, tentar fazer com que nós estamos formando não só atletas, mas estamos formando
pessoas, eu não posso pensar só no campo, eu tenho que pensar na parte extracampo, porque hoje o sonho de todo jogador é jogar na Europa. Então, para jogar na Europa, você tem que ter a parte comportamental 100%. Não é necessário ser um jogador formidável, jogador a nível A, mas a parte comportamental vai ter que ser nível A, porque é isso, a gente pode puxar os grandes jogadores que receberam a bola de ouro, entendeu? Foram os melhores jogadores do mundo. Tudo com a parte comportamental excepcional, nada a falar desses atletas. Então é isso que a Europa pede. Então hoje a De Aquino cuida do departamento de futebol e à parte nós temos os jogadores que são agenciados pela empresa, né? Então tem vários jogadores espalhados pelo Brasil e também pelo mundo, né? Temos jogador em Portugal, enfim, alguns pedidos de jogador para fora do país, porque é tudo um ciclo, né? A gente forma no clube, ele é transferido, isso falando de categoria de base, ele é transferido para uma equipe com uma maior expressão e ele é vendido para fora, entra o valor no clube Jabaquara, para quê? Para apostar em mais jogadores. Então isso é um ciclo. Como o profissional já joga esse final de semana, a gente está esperando sair o jogo do profissional para no domingo ou na segunda, né? Na segunda que normalmente depois da rodada, 1 ou 2 dias antes, depois, a Federação Paulista ela divulga atualizada a tabela. Então aqui já saiu do 17, eu vou colocar aqui, né? Já atualizado. E aqui a dos cartões. Então o Fabiano fez a dos cartões e aqui eu fiz a tabela, né? A gente passa isso para os treinadores, a gente procura deixá-los mais diretos, os treinadores com os jogadores. E um caso à parte, por exemplo, estou identificando que tem um atleta que ele não está feliz. Um atleta que ele treinou uma semana boa, mas a outra ele caiu de produção. Daí a gente chama, caso mais específico, o que está acontecendo? Problemas em casa, namoradinha, escola, o que está vendo? Ah, não, é isso, eu deixei de ser titular. Cola no treinador, no 17 jogou, que é o Marcos Basílio. O Léo, no 15, não foi profissional, mas jogou também. Então troca ideia, o treinador gosta disso. Então essa experiência de campo que eu tive, eu tento passar para os jogadores mais novos. Esse processo gera um tempo. Então é fazer um bom trabalho de formação no clube que nós estamos, para quê? Para ele chegar num clube que tenha uma camisa ou dispute um campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil, que daí é visto por todo o cenário brasileiro, ou até pelo mundo, porque é transmitido, que daí eles chegam em outro estágio. O clube só tem que se preocupar com o quê? Em prepará-lo para aquele time. Por quê? Porque a formação já foi toda feita. E uma frase que eu sempre uso: eu não era um dos melhores jogadores. Eu me considerava de mediano para baixo. Só que na vontade ninguém me vencia. E eu venci pela minha determinação. E daí o que aconteceu? Eu tive a educação familiar e escolar. Isso me credenciou a quê? A jogar na Europa. Agora, se vocês não se educarem na parte comportamental, dificilmente vocês vão jogar na Europa, porque é isso que eles, não só a parte de futebol, mas a parte comportamental conta bastante. Então a vida realmente me ensinou muitas coisas e vem me ensinando. E eu falo para eles, aproveitem que vocês têm a oportunidade, não só de um cara que jogou, mas de pessoas próximas que gostam de vocês, que estão inseridos na comissão técnica. E isso é uma conversa diariamente. Então o que o Rodrigão diria para aquele de antigamente? Estaria presente, o que eu não tive lá atrás.